Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, começamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É a maior rede de comunicação previdenciária de todo o Brasil pelo rádio e pela internet. Conosco aqui o professor Paulo Bacelar. A primeira mensagem é do Paulo Edson de Tianguá. Tenho 48 anos de idade, 26 anos de contribuição para o INSS e a minha primeira assinatura na carteira profissional foi em 2009. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para a minha aposentadoria? E também quero saber se estou incluso nas regras antigas da Previdência Social. Luciano, com esse tempo, 26 anos de contribuição, ainda não tem tempo para aposentadoria e pela idade mínima também. Então, nesse caso dele, ele com certeza ele não estaria ampliado em nenhuma regra de transição. Possivelmente ele irá se aposentar pela regra nova, a regra da reforma da Previdência, aos 65 anos de idade. Então, faltaria aí apenas a idade para ele se aposentar aos 65 anos. Mas para cada ano que ele contribuir, vai aumentar 2% na sua renda mensal inicial do seu benefício. Então, vale a pena ele continuar contribuindo e aos 65 anos se aposentar. O Paulo Edson, ao finalizar essa mensagem, professor Paulo Bacelar, ainda deixou um recado. Sou fã deste programa que tem muitos esclarecimentos para as pessoas. Paulo, esse é o compromisso aqui da equipe do Ceará Agora, em parceria com a Rede Sons Unsat e também com a FM Expresso 104.3 na Grande Fortaleza. Levar informação a você que precisa dessas orientações na área da Previdência Social. Maria, em Juazeiro do Norte. Tive 2 AVCs e entrei com o recurso de auxílio-doença agora em outubro. Faz 2 anos que recebo o benefício. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se quando completar os 2 anos terei que fazer os exames e a perícia novamente ou não faço? E aí ainda, ela diz que faz 60 anos de idade em novembro. Luciano, a perícia médica da aposentadoria por invalidez é feita a cada 2 anos. Se ela ainda não está aposentada por invalidez, ela ainda não tem um auxílio por incapacidade permanente, que era uma antiga aposentadoria por invalidez, ela tiver apenas o auxílio doença, ela tem que fazer a perícia médica quando for finalizado esse período de 2 anos. Se o médico deu apenas 2 anos de auxílio doença, ela precisa remarcar sua prorrogação após até 15 dias antes da data da cessação desse benefício e marcar a perícia. Aos 60 anos de idade, se ela fosse aposentada por invalidez, ela não faria mais perícia médica. Então, pelo auxílio doença que ela recebe, ela ainda precisa fazer. Tem mais mensagem agora do Luiz Aragão em Camusim. Tenho 56 anos de idade, 18 anos como vigilante e 18 anos em empresa privada. Dei entrada no processo de aposentadoria no dia 22 de janeiro de 2019. Já transita na vara federal porque não recebi nenhuma resposta de deferimento. A pergunta do Luiz, eu não sei, professor Paulo Bacelar, se ele soma aqui 18 anos como vigilante e mais 18 anos em uma empresa, ficando aí com 36 anos de contribuição. Vamos fazer os cálculos sobre os 2 cenários. Possivelmente, se ele tiver esse tempo de 36 anos de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria, porque a regra da reforma só foi valer com a idade mínima a partir de 13 de novembro de 2019. Se ele entrou com esse processo em janeiro de 2019, ele ainda pega as regras antigas, que basta ter os 35 anos de contribuição, né? Ele tem 56 anos de idade, já poderia se aposentar. Porém, se ele teve esse benefício indeferido, pode ser que no INSS não considerou esse tempo de vigilante como tempo especial. Então, mesmo que ele não tivesse tempo especial, 18 anos, mais 18, daria 36. Mas, se for apenas os 18 como especial, aí ele teria que converter esses 18 anos em especial e aí não teria direito à aposentadoria. Qual é a recomendação para o Luiz Filho Aragão? Ir logo contratar um advogado, professor Paulo Bacelar, para levar o caso adiante?
Luciano, eu acredito que já esteja com algum advogado, porque ele disse que já tramita na vara federal. Então, esse processo já deve estar sendo discutido na justiça e tem que ter a demora do processo judicial. Ele pode procurar o advogado dele para ver em que fase está esse processo, ou então procurar a vara federal diretamente e ele poderá pedir informações. Você também pode usar o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353 e deixar o seu recado. Quando você mandar a mensagem, diga em que cidade você se encontra. Maria de Lourdes, em Fortaleza, está com 59 anos de idade, tem 28 anos e 4 meses de contribuição para o INSS e diz, professor Paulo Bacelar, que a empresa a colocou para fora. Ela disse que tem problemas de saúde, já recebeu o auxílio uma vez e em outras oportunidades o benefício foi negado. E ela quer saber se com essas condições, 28 anos de contribuição e 59 anos de idade, pode pedir a aposentadoria. Luciano, ainda não. Em 2021, ela precisaria ter 61 anos de idade. Ela tem 59. Então, possivelmente, com o tempo que ela já tem de contribuição, ela só irá se aposentar aos 62 anos a partir de 2023. Professor Paulo Bacelar, Vitor, em Camusim, a minha avó tem 57 anos de idade, é agricultora, tem 13 anos de contribuição, é viúva e sofre de dores constantes nas costas, não tem nenhum tipo de salário, tem 4 filhos. Queria saber se ela tem direito à aposentadoria. Pelas essas condições, a aposentadoria do agricultor ainda não tem direito, porque ela teria que ter 15 anos de atividade rural comprovada. Se ela tiver algum problema de saúde, aí ela poderá pedir o auxílio-doença ainda, porque por ela ser agricultora, e comprovar que ela tem o trabalho rural de 1 ano antes dessa incapacidade que ela deve ter por causa desse problema de saúde. Mas ainda, para aposentadoria por idade, ela ainda precisaria comprovar 15 anos de atividade rural. Vitor, eu vou pedir ao professor Paulo Bacelar para acrescentar outras informações que podem ser preciosas para você e para quem também atua na área rural e precisa pedir benefícios previdenciários. Nesse caso, quando ele fala que tem a avó 13 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, não basta a contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É preciso que apresente provas do exercício real da atividade no campo. Exatamente, Luciano. A prova, ela é material, não é uma prova declaratória, né? Então, antigamente, as pessoas contribuíam com o sindicato porque precisavam de uma declaração do sindicato dizendo que aquela pessoa era agricultora. Hoje, essa declaração não é mais necessária. Então, essa contribuição para o sindicato, ela não vai servir como prova para a aposentadoria. Apenas que ela tenha provas materiais de semente, de insumos agrícolas, provas que ela exerceu atividade durante 15 anos. Luciene em Crato, minha mãe deu entrada no pedido de aposentadoria quando tinha 55 anos de idade, antes da reforma da Previdência Social. O benefício foi negado, ela deu entrada aqui no Ceará, porque as provas que ela tinha eram de outro estado e ela está morando, ou melhor, ela disse que as provas no exercício da atividade agrícola eram aqui do Ceará, mas hoje ela está morando em Petrolina, no interior de Pernambuco. Já foi negado por 3 vezes o pedido de aposentadoria. O processo está na justiça. Me explique, professor Paulo Bacelar, por que ainda não deu certo essa aposentadoria. Luciano, a gente fala sempre em provas, né? Que a pessoa tem que ter provas materiais. Quando a pessoa não tem provas materiais, ou então quando ela tem poucas provas materiais que provam que ela alega ter atividade rural, o INSS negando esse benefício, ela procura a justiça, que foi o caso dela. Na justiça, o juiz ele não vai se ater apenas às provas, ele vai procurar saber se a pessoa que está requerendo o benefício tem conhecimento da atividade rural. Então ele vai entrevistar ela, vai fazer perguntas e vai ouvir também testemunhas, provando que ela exercia atividade rural durante 15 anos. Nesse caso, como ela já teve 3 vezes, possivelmente o juiz já fez essas entrevistas e já não firmou convicção de que ela era agricultora. Então ela precisaria ter conhecimento da atividade rural para poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, me veio uma curiosidade em cima dessa pergunta da Luciene, que mora na cidade do Crato, que é útil a resposta para muitas outras pessoas. Essas pessoas têm dúvidas se quando exercem atividade em um estado e estão morando em outro estado, podem pedir no estado onde residem
a aposentadoria ou benefício previdenciário. Todas essas informações estão no sistema informatizado do INSS, então é possível esse pedido sem nenhum embaraço em outro estado? Sim, Luciano, ela pode pedir nesse estado que ela está morando. Porém, a atividade rural, ela precisa ser comprovada até o momento da data do pedido da aposentadoria. Então, ela precisa estar exercendo atividade rural quando faz o pedido da aposentadoria, aos 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem. Se ela deixou da atividade rural nessa cidade e foi para outra cidade morar e passou mais de um ano sem trabalhar na agricultura, aquelas provas que ela tem daquela outra cidade, elas vão servir, mas ela não vai se aposentar porque ela precisa estar trabalhando, exercendo atividade rural até a idade de 55 anos. Você tem uma linha direta aqui conosco no Jornal Alerta Geral. Pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 992734353. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. É importante para que nós do Jornal Alerta Geral saibamos onde estamos chegando e como está chegando o nosso sinal. Reginaldo em Caucaia, gostaria de saber se eu, mesmo trabalhando de carteira assinada, posso pagar o INSS de forma autônoma, ou seja, os meses passados. Ele se refere aqui a meses atrasados, professor Paulo Bacelar? Os meses pausados, os meses que ele não trabalhou, né? Ele ficou desempregado, por exemplo. Ele pode sim, quando ele sai de uma empresa, ele deverá fazer a primeira contribuição em dia, que é até o dia daquele mês que ele quer pagar. Ele tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer o pagamento em dia. Então, o primeiro pagamento tem que ser em dia. E aí depois os outros podem ser até pagos em atraso. Porém, se ele já tem esses períodos pausados atrás e nunca contribuiu, ele não pode chegar agora e pagar o atrasado, porque ele precisaria ter a primeira contribuição em dia desses vínculos que ele tinha em aberto. Dúvidas sobre auxílio maternidade, salário maternidade, é da Luciene em Aracati. Ela disse que há 2 anos o professor Paulo Bacelar foi ao INSS, pediu o benefício e foi negado, e hoje está na justiça. Por que tanta demora? E ela tem a dúvida também, será que ainda vou receber esse auxílio? Primeiro, professor Paulo Bacelar, para a Luciene entender bem quais são as condições para a mulher receber o salário maternidade. Olha, Luciano, o salário maternidade para o contribuinte individual, né, a pessoa autônoma, e o facultativo, ele precisa de 10 contribuições mensais antes do parto. Essas contribuições devem ser feitas, a primeira contribuição deve ser feita em dia, e ela deve efetuar essas 10 contribuições antes de ter o parto. Às vezes a pessoa não contribuiu em dia, contribuiu em atraso, ou continuou contribuindo depois do parto. Isso são motivos que fazem com que o INSS negue o benefício. Ou então, se ela não tiver essa carência mínima de 10 contribuições, também leva o benefício a ser negado. E aí leva a pessoa a ir para a justiça. Se a pessoa foi para a justiça, foi porque o advogado viu algum direito que ela tem desse benefício. Então, ela deve esperar a decisão judicial. Professor Paulo Bacelar, em algumas situações, a mulher, após a gravidez, após o parto, deixa para depois o pedido do benefício do salário maternidade. Nesse caso, as mulheres têm quanto tempo após o nascimento da criança para solicitar o auxílio maternidade junto ao INSS? Luciano, o salário maternidade ele tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, ela pode requerer até 5 anos, até a criança completar 5 anos, ela pode requerer esse benefício. Professor Paulo Bacelar, o Francisco está em São Luís do Curu com a seguinte dúvida: se a prefeitura não repassar os dados para o INSS, como faço para atualizar essas informações para poder me aposentar? Creio que ele se refere às contribuições repassadas a cada mês pelas prefeituras, tanto para os institutos próprios de previdência quanto para o INSS. Olha, Luciano, a prefeitura ela tem a mesma obrigação de uma empresa privada, né? Então, recolher as contribuições. A falta do recolhimento das contribuições não impede a concessão de um benefício previdenciário. Porém, se não constar nada no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o segurado deverá pelo menos apresentar provas de que ele exerceu atividade nessa prefeitura, como termo de admissão, diário oficial, contra-cheques, né? Então, ele deve apresentar provas. Como é que faz isso? Ele tem que ligar para o telefone 135 e pedir a marcação, pedir para que a atendente abra uma tarefa
no meio INSS do segurado. Essa tarefa vai ser uma tarefa de acerto de vínculos e remunerações. E o segurado deverá apresentar essas provas juntamente com esse requerimento que foi aberto pelo telefone 135, acessando o meio INSS. O Francisco deixou outra pergunta. Hoje, qual é o tempo de contribuição e a idade para o professor pedir a aposentadoria? Existem várias regras, né? Dependendo de quando a pessoa entrou e o tempo que ele tem de serviço público. Mas, em regra, é 25 anos de serviço público para o homem, e 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. E para quem nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, pela internet, aqui aparece na sua tela o número do WhatsApp do Alerta Geral. É o 085 99273 4353. Mande o seu recado, a sua mensagem, com a dúvida na área da Previdência Social. Francisca, em Pentecoste. Veio uma carta para o meu marido do CRAS, professor Paulo Bacelar, no valor de R$600, e o INSS direto diz que está o processo em análise. Ele recebeu R$600 até dezembro do ano passado e eu até agora não entendi nada. Na carta diz que é uma antecipação de um benefício do BPC. Explica, professor Paulo Bacelar, para a dona Francisca e para outras pessoas que também receberam esse mesmo tipo de benefício com antecipação do BPC. Exato, Luzeno. O INSS, quando na pandemia, né, no auge da pandemia, foi criada uma regra para que a pessoa que tivesse requerido o pedido de BPC pudesse receber um valor de R$600 antecipadamente, porque estava demorando muito a análise do benefício. E aí, quando o benefício for ser analisado, caso ele tenha direito, ele vai fazer os descontos dessa antecipação que ele recebeu. E caso ela não tenha direito ao benefício, aquele dinheiro fica para ela como tipo um auxílio emergencial. Então, as pessoas que deram entrada receberam esse auxílio emergencial antecipado para depois fazer a análise do benefício. E nesse momento, professor Paulo Bacelar, o INSS está mobilizando aí milhares de pessoas em todo o Brasil para fazer essa análise desses processos de BPC. Exatamente. Já existiram várias formas, né? O INSS já contratou pessoas aposentados, já chamou servidores militares também que estavam na reserva, e agora também fecharam aí com um acordo de greve que eles tiveram em 2015 para ter um horário de trabalho de 6 horas, voltando a ser as 8 horas diárias como era antes da greve de 2015, que isso era um acordo apenas, porque o contrato de trabalho dos servidores são de 8 horas. Eles voltaram agora para essas 8 horas para ver se aumenta o tempo de análise do benefício pelos servidores. Professor Paulo Bacelar, Rosilene em Pentecoste. Sou agricultora, moro em Pentecoste, tenho 41 anos de idade e sofro com 3 hérnias de disco na coluna. O perito me deu 6 meses de auxílio-doença pela Justiça Federal, mas não saiu a data para eu receber. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Qual é a resposta para Rosilene? Primeiro, quando o benefício ainda é concedido na Justiça, o advogado deve ficar atento para a data da implantação do benefício. O INSS ele vai implantar o benefício a partir daquela data que foi dada a sentença, a partir da data da sentença. Se tiver algum atrasado, desde a data do requerimento, esse valor é recebido através de um RPV, que é a requisição de pequeno valor, que é pago pela Justiça Federal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em torno de 2 a 3 meses após a sentença. Dúvida do Francisco Vieira em Itauá. Sou agricultor, dei entrada no meu pedido de aposentadoria e foi indeferido porque eu tinha um carro do meu primo no meu nome que prestava serviço à prefeitura entre 2004 e 2010. E contribuí para o INSS, me orientaram a esperar os 65 anos de idade. Tenho DAP, comprovante de emergência, só não tenho comprovante de cimentos, porque quando fui fazer meu cadastro, não fiz porque minha esposa era professora. E aí ele diz, professor Paulo Bacelar, que vai fazer 64 anos em 2022. Eu quero pedir a aposentadoria como agricultor. Posso encaminhar o meu pedido? O que precisa em termos de documentação? Ele já deu entrada nesse benefício, né? Foi negado a primeira vez. Ele pode ter novas provas e fazer um novo requerimento
e tentar ver se ele consegue esse benefício novamente na via administrativa. Se esse benefício for negado, dificilmente ele vai ter direito à aposentadoria na via judicial, porque já existe um processo julgado improcedente desse mesmo caso. Então, se ele for esperar os 65 anos, ele precisaria ter 15 anos de contribuição para se aposentar na área urbana, ou então pedir um BPC. Só que a mulher dele é professora, deve ter renda, e ele deve verificar também a renda familiar quando ele chegar aos 65, para talvez também não funcionar a ideia de pedir um BPC nessa época. Vai depender muito do salário da mulher dele, que trabalha como professora. Professor Paulo Bacelar, eu entendi aqui que o Francisco Vieira, pela negativa do INSS, talvez não tivesse as condições exigidas para a concessão da aposentadoria rural. E o recomendaram esperar os 65 anos de idade para pedir o BPC. E aí você complementa a informação dizendo que caso a renda da mulher seja superior ao exigido pelo governo federal para a concessão do BPC, dificilmente o Francisco Vieira terá o BPC. Então, nessa situação, quais são os caminhos, professor Paulo Bacelar, da aposentadoria? É o Francisco Vieira somar os 15 anos como contribuinte na área rural e pedir a aposentadoria? Possivelmente é difícil essa questão aí do carro. Você viu que aí administrativamente a pessoa ter um carro, isso não impede a concessão de um benefício se ele tiver provas rurais. Quem faz essa análise, na verdade, é o Poder Judiciário, que ele vai ver, ele vai fazer os batimentos com o Detran, vai ver se a pessoa tinha carro. Imagina, um agricultor não poder ter um carro, né? São coisas difíceis de entender. Um detalhe aqui, professor, nessa narrativa do Francisco Vieira, e a gente se aprofunda nesse assunto, porque é uma situação bem semelhante a muitos outros trabalhadores e trabalhadoras. É que se o Francisco Vieira tinha um carro prestando serviço para a população, para a prefeitura do município, de um município, nesse caso Tauá, e ele tinha uma renda com um valor superior, talvez tenha sido interpretada a situação de que ele não estava trabalhando como agricultor, mas sim como prestador de serviço à prefeitura. Não é essa dúvida que fica aí? Sim, e talvez seja essa a interpretação para a negativa do benefício? Sim, é possível, mas ele teria que provar também a informação que ele disse, que era o carro do primo dele, né? Que estava no nome dele, de um primo, no meu nome, que prestava serviço. Talvez o primo tivesse prestando serviço para ele, mas como o carro estava no nome dele, o juiz pode ter interpretado que ele era o real dono do carro e prestava o serviço para a prefeitura. Mas aí é bom, porque se ele prestava serviço para a prefeitura deveria estar contribuindo com as contribuições previdenciárias como uma empresa, já que ele prestou serviço, e aí ele utilizar isso como a seu favor e utilizar isso como uma contribuição urbana e aí completar os 15 anos quando tiver os 65 anos de idade. Então, Francisco Vieira, sinta-se privilegiado com tantas explicações dadas pelo professor Paulo Bacelar e, repito, essas informações são bem importantes para muitas outras pessoas que se encontram na mesma situação que você, Francisco Vieira, vive nesse momento. Maria, em Russas, tenho 18 anos de contribuição e completei 60 anos de idade. Posso pedir minha aposentadoria? Está pertinho, professor Paulo Bacelar? Luciano, se fosse antes da reforma da Previdência, ela poderia já se aposentar. Mas ela tem que ter 61 anos de idade em 2021. E em 2022, 61 anos e meio. E em 2023, 62. Então ela possivelmente só vai se aposentar aos 62 anos. Se ela não fizer 61 anos agora, em 2021... ela só faz jus à aposentadoria aos 62 anos de idade em 2023. Robson, em Fortaleza. Meu pai é aposentado, funcionário público, tem 75 anos de idade e sofre com problemas de saúde. A aposentadoria dele pode passar para algum dos filhos? Não, Luciano, a aposentadoria ela gera uma pensão por morte aos filhos menores de 21 anos de idade. Se ele tiver algum filho menor de 21 anos de idade, ele terá direito à pensão por morte. Porém, se tiver algum filho inválido, aí ele também terá direito à pensão também, independentemente da idade. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Antônio Santiago, em Paramoti. Contribuí 12 anos e faço hemodiálise, estou no BPC, quero saber se tenho direito à minha aposentadoria com 65 anos de idade. Vou completar os 65 em 2022. Não, Luciano, ele teria que ter 15 anos de contribuição para chegar aos 65 e transformar o BPC dele em uma aposentadoria.
Quero registrar aqui, professor Paulo Bacelar, para os nossos ouvintes que nos acompanham em Paramoti pela FM 89.5, que ao longo desta semana brigamos e fomos aos órgãos responsáveis pelo abastecimento de água, registrando o sofrimento de moradores da comunidade de Santa Lúcia, sofrimento traduzido nas palavras do Orlando, que disse lá, professor Paulo Bacelar, que ao invés do carro-pipa, a água que chega nas casas da localidade de Santa Lúcia é por meio do jumento-pipa, ou seja, são várias viagens ao longo do dia das pessoas transportando a água sobre o lombo do jumento para ter um abastecimento, para ter água de qualidade no dia a dia. Vamos agora, voltamos para Fortaleza. O Luiz Antônio diz o seguinte: gostaria de saber se 34 anos de contribuição e PPP de 12 anos e 11 meses de periculosidade, quanto tempo eu ganharia no pedido de aposentadoria? Luciano, ele vai ganhar se ele tiver o PPP dele bem esclarecido e com a comprovação da exposição a agente químico, físico, biológico. O caso de periculosidade não quer dizer que ele vai ter direito a isso, vai ter que ver qual é o agente nocivo que está causando dificuldade na sua saúde, né? Porque teoricamente seria isso. Ele teria 40% a mais nesses 12 anos e 11 meses. Então são 4 anos para cada 10 anos de contribuição. Então ele teria aí 4 anos e 6 meses, quase 5 anos de acréscimo nesse período aí. Então 34 anos de contribuição com mais 4 anos, teria 38 anos por aí, para poder ele ter somado ao seu tempo de contribuição. Teria 38 anos de contribuição, possivelmente fecharia aí o tempo para aposentadoria. Ele acrescentou a informação, embora você já tenha dado uma resposta muito boa, o Luiz Antônio diz ainda: eu tenho também laudo de uma indústria, pois trabalhei com ruído, grau 83. Com esse tempo já tenho direito? Luciano, depende do período. Os graus de ruído, eles variaram de acordo com o tempo. Até 93 era 85 decibéis, até 2003. De 2003 a 2010 passou a ser 90 decibéis e agora voltou a ser 85 decibéis. Então, com 83 decibéis, ainda não teria direito à aplicação dessa regra para ele poder somar esse tempo como especial. Um ouvinte, professor Paulo Bacelar, que não quis se identificar, nem disse em que cidade se encontra, deixou a seguinte mensagem: sou casada no civil e sou beneficiária do Bolsa Família. Não tenho nenhuma renda. Meu esposo trabalhou de carteira assinada durante 14 anos e 2 meses. Faltam 8 meses para se aposentar. Aí ele não está no meu cadastro. Gostaria de saber se eu colocar o meu esposo no meu cadastro, vai dar problema? Eu vou perder o Bolsa Família? Ele está pagando para se aposentar. Vou atualizar o cadastro e queria colocá-lo no meu cadastro. Ou seja, em resumo, o esposo dessa nossa ouvinte continua contribuindo para o INSS para completar os 15 anos e pedir a aposentadoria. Se ela colocá-lo no cadastro do sistema do Bolsa Família, ela vai perder esse benefício, professor Paulo Bacelar? Luciano, o Bolsa Família é para quem tem renda até 2 salários mínimos. Então, se ele não tem renda, ele está pagando a contribuição previdenciária, mas por enquanto ele não tem renda, ele está contribuindo, né? E quando ele tiver a aposentadoria dele, se for de 1 salário mínimo, não terá problema também. Agora, Luciano, eu queria registrar aqui que sempre é bom a pessoa fazer a verdade. Não importa se ela vai perder esse Bolsa Família ou não. O importante é que o cadastro seja o real. Por quê? Porque na hora que dá um problema, um falecimento, por exemplo, ela teria problema de receber uma pensão por morte porque estaria com o esposo fora do cadastro dela. Então, para o esposo estando fora do cadastro dela, era como se ela estivesse declarando que estava separada dele de fato. Então, teria problema na pensão por morte. Então, sempre você faça o verdadeiro. Sempre você cadastre realmente quem mora com você e qual é o grupo familiar que você convive. Importante essa recomendação do professor Paulo Bacelar, porque a inverdade acaba gerando transtornos, constrangimento. Tem muitos beneficiários da Previdência Social hoje sendo cobrados a devolver dinheiro para o governo federal porque receberam de forma indevida o auxílio emergencial. Então não custa nada ser verdadeiro, porque quando você contrata, por exemplo, um advogado e expõe as informações inverídicas, você leva também outras pessoas ao constrangimento. Lindalva, em São Luís do Curu. Sou professor há 26 anos, concursado e tenho 53 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Mais uma pergunta na área do magistério, professor Paulo Bacelar.
Ainda não, Luziano. Ela precisaria ter 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ela já tem os 25, faltaria ter aí os 55 anos de idade. Luciana Rodrigues em Vaze Alegre. Tenho um filho autista com benefício, mas quero contribuir. Tenho 45 anos de idade, sou dona de casa. Será se eu vou ter direito à minha aposentadoria se passar a contribuir? Não tem problema, Luciano. Ela pode contribuir como facultativo, não irá dar problema para o benefício do filho dela e ela também poderá se aposentar aos 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Ou seja, Luciana, você faz a pergunta num momento importante, porque você não está olhando para o passado, sonhando com o futuro, e o professor Paulo Bacelar a contempla com essa informação tão preciosa. Você tem 45 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, terá feito o dever de casa e aí aos 62 anos de idade já vai se aposentar. É importante que ela contribua como facultativo. Isso significa o quê, Paulo? Agora você embaralhou a minha vida e a vida de um bocado de gente. Não, Zé, não precisa contribuir como facultativo, que é aquela pessoa que não tem renda, né? Então, se ela tem um BPC de um filho dela, possivelmente ela está cadastrada no Cade Único, né? E poderá até contribuir com 5% do salário mínimo. Quem está cadastrado no Cade Único e mantém esse cadastro por 2 anos e não possui renda familiar, pode contribuir com 5% do salário mínimo, que é a contribuição que a gente chama de dona de casa, que pode ser para homem ou pode ser para mulher. E ela poderá contribuir com 5% do salário mínimo, que dá R$55, e se aposentar aos 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Siga essa orientação, Lúcia Rodrigues, você que é ouvinte do Jornal Alerta Geral pela nossa FM 104.9 em Vaze Alegre. Joana em Pindoretama, ligada na FM agora 107.5. Tenho 44 anos de idade, 14 anos trabalhando como técnica em radiologia. Gostaria de saber exatamente quando posso pedir minha aposentadoria com valor integral. A aposentadoria especial para nós ainda pode ser com 25 anos de idade nessa área, professor Paulo Bacelar? 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição? 25 anos de contribuição, mas porém precisa da idade mínima. Aí ela terá que ter ela vai ter que pegar a tabela de contribuição das regras de transição para saber se ela se enquadra nessas regras. 44 anos de idade, ainda muito cedo. Ela terá que ter 57 anos de idade para poder pedir aposentadoria aos 25 anos de contribuição como especial. Professor Paulo Bacelar, essa função da Joana, ela tem alguma, vou dizer assim, vantagem em relação a outras atividades na área da saúde, em função da exposição aqui ao sistema de radiologia? E possivelmente, como técnica de radiologia, ela terá direito aí a ser considerado isso como especial. E ela falou, como é que eu faço para ter meu direito integral, né? Com a aposentadoria da pessoa com especial, ela já é uma aposentadoria integral. Professor Paulo Bacelar, Ednete em Canindé diz que o esposo tem um olho perdido, deu entrada no INSS, mas o pedido do benefício foi negado. E ela pergunta, será que ele tem direito a esse benefício? Ele é agricultor. Olha, o olho, a gente fala de visão monocular, né? A visão monocular já é considerada como deficiência. O problema é que ela é uma deficiência, ela não é uma incapacidade, ela não é uma invalidez. Então, ele pode ser que ele não tenha direito à aposentadoria por invalidez. Ele pode ter um direito a uma aposentadoria, a um auxílio-doença, que é um benefício provisório, enquanto ele se recupera, né? Mas a aposentadoria por invalidez, nesse caso, não é considerado, mas depende muito de cada caso. E se ele quiser, ele pode entrar com pedido na justiça para revisar esse ato de indeferimento do INSS. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta que eu considero muito importante pela abrangência da resposta que você vai proporcionar para Maria em Icó. Ela diz que tem 37 anos de idade, 17 anos de contribuição no INSS e quer saber quando sair da empresa onde trabalha hoje e vai trabalhar na agricultura. Como fica a situação dela como contribuinte da Previdência Social e no futuro para se aposentar? Eita, Luziano, 37 anos de idade, muito pouco, né? Mas muito pouco, e antes da sua resposta, eu digo o seguinte, a Maria já fez o dever de casa bem direitinho, agora quer curtir a vida na agricultura, uma vida mais tranquila e mais saudável. Mas quando ela tiver... ela pode, aos 55, faltaria quantos anos? Faz a conta aí, 12? Não, que é isso, professor Paulo Bacelar? 22. 18 anos, professor Paulo Bacelar. Ela tem 37 anos de idade. 37 anos de contribuição. Para 55 de idade? Faltam 18 anos, professor 18 Paulo. anos. 18 anos
ela já irá contribuir como agricultora esses 18 anos, que falta só 15, ela só precisa de 15. Então ela vai ter, em regra, em tese, ela vai descartar todos esses 17 anos que ela já contribuiu para o INSS e vai ter uma nova vida, como você disse. Então ela vai ter uma nova categoria, que é rural, que ela vai contribuir como agricultora, vai ter a prova, vai ter a oportunidade de juntar provas materiais nesse período e aos 55 anos de idade ela se aposentar como agricultora e esquecer esses 17 anos do rural. Se ela não tivesse tempo ainda para fechar esses 15 anos rural, ela poderia completar o tempo para se aposentar como rural e ela poderia se aposentar como a idade mista, que é a aposentadoria híbrida, mas ela teria que ter 62 anos de idade. Então, para ela é mais vantagem ela esquecer o urbano que ela já contribuiu e ter provas rurais daqui a 15 anos e se aposentar aos 55 anos de idade. Professor, a cada momento a gente se surpreende. Nesse caso da resposta a Maria, eu estou aqui surpreso porque você diz que ela, a exemplo de outros trabalhadores urbanos que fazem a opção pela agricultura nessa mesma faixa etária, simplesmente esquecem, perdem todo o tempo de contribuição na área urbana quando vão exercer a atividade rural. Surpreendente essa leitura técnica do professor Paulo Bacelar. E aqui, e se tiver lá na frente um arrependimento, professor Paulo Bacelar? 5 anos depois a Maria diz, não, eu vou voltar para a minha vida urbana. O que acontece? Ela vai ter que esperar os 62 anos de idade para se aposentar aos 62, porque ela já tem o tempo para a atividade urbana. Ela já tem o tempo para a aposentadoria urbana, só não tem a idade, que é os 62. Se ela quiser se aposentar rural, ela se aposenta com 5 anos menos, 7 anos menos, né? Com 55 de idade, mas precisa ter provas da atividade exclusivamente rural de 15 anos e aí esquece o urbano que ela já contribuiu. E se a Maria, diante dessa sua resposta, disser, quer dizer que o professor Paulo Bacelar já disse que eu fiz o dever de casa, tenho 17 anos de contribuição, o tempo necessário para pedir a aposentadoria, eu vou ficar aqui em casa, não vou mais gastar dinheiro com o INSS. O que acontece nessa situação, professor Paulo Bacelar? Ela deixa de ser segurada da Previdência e se ela ocorrer algum imprevisto na sua vida, um risco social, uma incapacidade provisória, uma incapacidade permanente ou até mesmo óbito, ela não terá direito aos benefícios nem deixará direito aos seus dependentes, como a pensão por morte. Então, Maria, olha, os melhores caminhos da aposentadoria, com a resposta aqui, estão nesses esclarecimentos do professor Paulo Bacelar. Continue contribuindo, seja na atividade rural ou urbana. Edinaldo, na cidade do Crato, já fiz 2 pontes de safena desde 2014, fiquei em auxílio durante 3 anos, depois o benefício foi cortado. Tem possibilidade da minha aposentadoria? Recorri ao auxílio, foi negado, tive que trabalhar, hoje estou com 43 anos de idade. Sim, Luzano, se ele tem incapacidade para o trabalho ainda, se ele achar que ainda está incapaz e que essa cessação do benefício foi indevida, ele deve procurar um advogado, procurar a justiça para restabelecer o benefício dele. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085, aparece na tela de quem nos acompanha pela internet, 085-99273-4353. Maria Estela está em Meruoca. Tenho 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Posso dar entrada na aposentadoria? O que foi que aconteceu com a dona Maria Estela, professor Paulo Bacelar? Perdeu o dinheiro? Não, ela deve ter completado os 15 anos de contribuição agora. E aí já tinha 62 anos antes, né? Mas não tinha os 15 anos de contribuição ainda. Então eu entendo que ela completou agora os 15 anos, continuou contribuindo, acreditou na Previdência e agora ela pode sim requerer o benefício dela pelo meu INSS, meu.inss.gov.br, fazer o requerimento pelo sistema que irá se aposentar daqui a uns 3, 4 meses depois que os servidores analisarem o benefício dela. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta. Quando você dar entrada pelo meu INSS via virtual no pedido de aposentadoria ou de auxílio, esse atendimento é 24 horas, de segunda a segunda ou somente nos dias úteis? Não, Luciano, é 24 horas. Às vezes, no fim de semana, o sistema entra em manutenção, a gente não consegue entrar. Mas ele é virtual. Agora, um detalhe, Luciano. Se tiver o cadastro todo certinho no sistema, que é uma coisa muito difícil, muito rara, tiver com esses 15 anos lá, sem nenhuma data em branco, sem nenhum indicador que o INSS tem que acertar, e ela tiver os 65 anos de idade, esse benefício pode ser concedido automaticamente em minutos. Quando ela requer o benefício,
faz aquele benefício gerar, né? O sistema gera automaticamente, ela é concedido automaticamente e ela tem que pegar o histórico de créditos 5 dias depois da data desse deferimento e ela vai ter a informação do banco e o dia que vai receber esse benefício. Professor Paulo Bacelar, eu fiz essa pergunta sobre o funcionamento do INSS para sugerir à dona Maria Estela, que está nos acompanhando pela FM 91.3, a nossa ECOA da Grande Sobral, para nesse momento já pegar alguém com orientação ou ela mesma ir diretamente na internet e já fazer o pedido da aposentadoria, porque pelas informações, dona Maria Estela, que o professor Paulo Bacelar acaba de prestar, a senhora já tem todas as condições para garantir a sua aposentadoria. Evandro, em São Luís do Curu, gostaria de saber se já tenho direito à aposentadoria, pois trabalhei 6 anos na área de saúde e depois trabalhei como motorista 1 ano, como cobrador de ônibus e desde 2006 trabalhando como técnico de enfermagem concursado. Será que já tenho tempo suficiente para eu me aposentar ou faltam quantos anos? De 2006, professor Paulo Bacelar, para 2021 são os 15 anos, mais 6 anos na área de saúde, 21 anos, mais 1 ano como cobrador, 22 anos. E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, é importante a gente saber a idade desse segurado. Porque com 26 anos... 26? Eu somei aqui 22 anos 22. De contribuição. 22 anos especial ele não tem. Teria que converter esse tempo especial em comum, mas só posso converter até 13 de novembro de 2019. Que a partir da data da reforma da Previdência, essa conversão também não foi mais permitida, foi proibida. Então ele teria que converter esse tempo até 2019 e fechar os 35 anos em 2019 para ter direito à aposentadoria. Nesse caso ainda não é possível ainda, mesmo que converta esses 22 anos, não teria tempo para completar os 35 anos de contribuição antes de 2019. Depois de 2019, aí precisa saber a idade do segurado. Paulo Sérgio em Cascavel, professor Paulo Bacelar. Minha mãe tem 62 anos de idade e 18 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto ela poderá se aposentar. Nesse caso, é aquele mesmo caso da nossa amiga há pouco que a gente respondeu. Ela já tem direito à aposentadoria nessas situações. 62 anos de idade, no mínimo 15 anos de contribuição, ela já tem 18 e ela terá direito aí a 3 anos a mais do que passou dos 15 anos para aumentar a sua renda mensal inicial. 3 anos a mais aumenta 6% na média. Então vai ser a média de contribuições desde julho de 94 até hoje e 60% mais 6%, que é 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos. Então, 66% da média. Se a média dela for salário mínimo, aí fica como salário mínimo, mas ela já tem direito à aposentadoria. Agora, ela dando entrada no benefício, ela vai esperar realmente, se ele não tiver, como eu falei, se o sistema não tiver todo certinho, o cadastro dela não tiver todo certinho, esse benefício não é concedido automático e ela vai ter que esperar aí a análise de um servidor. Professor Paulo Bacelar, Jaqueline em Fortaleza, estou precisando de um documento do INSS e não consigo pegar esse documento. O que devo fazer? Que burocracia é essa, professor Paulo Bacelar? Olha, quando se pede documento, é por via virtual ou tem que ser presencial? Depende do documento, Luciano. Existem alguns documentos que já estão no meio INSS. Ela não precisaria ir à agência do INSS mais. Hoje em dia são poucos serviços que são feitos numa agência do INSS, né? A maioria estão todos virtualizados. Porém, se ela não tiver nesse sistema do INSS virtual, esse documento que ela está precisando pedir, ela pode ligar para o telefone 135 e agendar um atendimento presencial pela portaria 908, agora de 2021, de agosto de 2021, dizendo que esse documento que ela tem, esse serviço que ela quer fazer na agência, não tem no meio do INSS, não tem no virtual. Então ela pode fazer o atendimento presencial através da portaria 908, ligando para o telefone 135. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. Ana Maria em Russas, ela começa a mensagem dizendo o seguinte: quero parabenizar este programa que vem tirando dúvidas Brasil afora. Muito obrigado, Ana Maria. Ela diz: assinei minha carteira com 40 anos de idade em 1º de agosto de 2006. Vai fazendo as contas, professor Paulo Bacelar. Fui demitida em 27 de fevereiro de 2015, ou seja, 9 anos depois. Recebi meus direitos e 5 parcelas do seguro-desemprego. No dia 5 de fevereiro de 2016, paguei minha primeira contribuição como MEI. Completei 55 anos de idade em abril. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar? Luciano, fazendo as contas,
Eu não fiz aqui as contas do tempo de contribuição que ela tem, mas ela precisa ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria e 15 anos de contribuição. Se ela assinou a carteira dela em agosto de 2006, ela até 2021... No caso, até 2015, professor Paulo Bacelar. Aí já conta 9 anos. Depois de 2016 para cá, são mais 5 anos de contribuição como microempreendedor individual. Então ela já tem os 15 anos de contribuição. Ela faltaria aí somente a questão da idade e o MEI. Importante falar que não pode deixar de contribuir quem é MEI. Porque se você deixa de contribuir por mais de um ano, esse período atrasado que você tem não pode contribuir mais para poder contar para sua aposentadoria. Você só vai ter que contar daqui para frente. Então você vai ter que contribuir e não parar de contribuir e esperar os 62 anos de idade e poder pedir aposentadoria. Ana Maria, siga esses conselhos aqui do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O professor Paulo Bacelar foi bem cirúrgico, bem preciso mesmo. Cuide bem direitinho dos seus caminhos da aposentadoria e não deixe de recolher para o INSS. Antônio Carlos, em Itapiúna. Fiz uma perícia médica e o perito me concedeu 2 meses de benefício por motivo que impediu, deixei de receber no prazo, o dinheiro não estava mais disponível. O que devo fazer para receber esse benefício? Será que ainda tenho direito? Olha, Luziano, ele deve procurar o meu INSS, tentar entrar no meu INSS e olhar o histórico de créditos. Se ela tiver com a informação de não pago, NPG, ela pode pedir o recebimento de pagamento de benefício não recebido pelo próprio meu INSS, ela recebe esse dinheiro. Francisco, em Aratuba. Recebia o BPC há 24 anos. Me juntei com uma mulher que recebe uma pensão de um salário. Aí o meu benefício foi suspenso. Tomo remédio controlado. Será que posso entrar na justiça? A regra administrativa é 1/4 do salário mínimo. Se ela tem um valor de um benefício, de um salário dividido por 2, dá mais do que 1/4 do salário mínimo. Na justiça, a justiça vai analisar o caso concreto. Os problemas de BPC na justiça é que ele pode flexibilizar essa renda, porém ele vai analisar o fato concreto, vai ver a casa onde eles moram, vai tirar foto, vai ver se eles moram bem, e aí se o juiz entender que a renda da mulher é suficiente para manter a sua condição, ele não terá direito a esse benefício. Professor Paulo Bacelar, agora você me deixou confuso porque eu recorri a respostas que você deu em edições anteriores do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e eu anotei na minha memória que você chegou a dizer que pensão, aposentadoria não entrava no cálculo para a concessão do BPC. E agora você está mudando a conversa, professor Paulo Bacelar? O que está acontecendo? Ou fui eu quem entendeu errado? Você entendeu certo, é porque você está esquecendo um detalhe. O benefício que não entra na conta do cálculo da renda familiar de até um salário mínimo é para pessoas acima de 65 anos. Se a mulher dele tiver mais de 65 anos, aí essa pensão por morte não irá contar no cálculo da renda familiar. Se ele é casado com alguém e esse alguém tem uma aposentadoria de um salário mínimo ou até mesmo um BPC, mas ela tem 65 anos de idade, esse benefício não entra para o cálculo. Se ela tiver menos de 65 anos de idade, aí esse benefício entra para o cálculo. Vamos continuar nessa confusão aqui, professor Paulo Bacelar. Eu lembro também que a partir deste mês de outubro, que está chegando, após a sanção do presidente Jair Bolsonaro, tem uma legislação que estabelece aí que o BPC pode ser concedido no caso de pessoas que, mesmo tendo uma família com renda média, com renda per capita de meio salário mínimo, poderá ser solicitado o BPC. Sim, mas é quando também esse é um detalhe importante que você falou, porque a gente também não conhece o caso dele, né? Mas se o BPC dele é por causa de uma doença grave, que aí dependendo da gravidade da doença, da incapacidade dele, desse BPC que ele recebe, essa renda pode ser alterada para meio salário mínimo, mas depende de cada caso. Ainda na área do BPC, Patrícia em Baraúna, no estado do Rio Grande do Norte, é possível adicionar um benefício quando já se recebe outro? Depende da adicionar acumulação. Significa acumular? Acumulação de benefício, depende do benefício. Você não pode acumular, você pode acumular, por exemplo, pensão com aposentadoria, mas você não pode acumular 2 aposentadorias ou 2 pensões de cônjuge. Pode acumular pensão de cônjuge com a pensão de filho. Então depende muito do caso, que se ela puder depois falar qual é o benefício que ela está querendo
acumular, a gente poderá dizer se pode ou não. Então, Patrícia, a linha está aberta no 085-992-734353 para você mandar outras dúvidas. Valdenira em Pentecoste. Eu trabalhei 3 meses em uma fábrica e depois a empresa fechou. Isso dá problema quando eu for pedir minha aposentadoria? Eles tinham assinado minha carteira. Olha, se está o seu cadastro na sua carteira direitinho, com as anotações gerais, não dá problema. Mas eu sugiro sempre para as pessoas procurarem pelo meu INSS o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o seu próprio cadastro, para ver se aquelas informações daquela empresa constam no seu cadastro. Se tiver no seu cadastro, não tem problema nenhum também. André Ribeiro, em Fortaleza. A minha sogra tem uma aposentadoria e uma pensão. O filho dela é segurado e está com problemas mentais. Ela mesma, com essas 2 aposentadorias, pode ser responsável pelo filho? Pode, Luciano. Ela é filho, né? Ele é tutor nato. Então, ela será responsável por ele. Agora, se ele tiver que ter um benefício assistencial, um BPC, a renda dela entrará para o cálculo da renda familiar e aí possivelmente ultrapassará o limite de 1/4 do salário mínimo. Nós temos outra pergunta que é bem parecida com a dúvida que o professor Paulo Bacelar acabou de explicar do Francisco em Aratuba. Agora essa dúvida é da Maria em Aracati, com o seguinte relato. Hoje eu tenho 55 anos de idade e aos 35 anos, diz a Maria, professor Paulo Bacelar, fui diagnosticada com uma doença na visão degenerativa. Com essa doença eu fiquei impossibilitada de trabalhar. Corri atrás do BPC e consegui 3 anos. Na época eu era divorciada. Agora eu casei e meu esposo ganha mais de um salário mínimo, recebe na faixa de 2 salários mínimos. Hoje, meus filhos são maiores de idade e vivem por conta própria. Queria saber se quando eu for fazer meu cadastro único, vou perder meu benefício. Diz a Maria, eu moro na zona rural e pago o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Queria saber se eu, perdendo o BPC, posso dar entrada na minha aposentadoria. Não, Luciano, quando a pessoa tem um BPC, ela está incapaz de exercer atividades. Então, ela não tem como provar que exercia atividade rural. Se ela provar que estava exercendo atividade rural com o BPC vai se tornar irregular e ela vai ter que devolver o BPC que ela recebe. Então, se ela não estava se ela não estava com possibilidade de trabalhar por causa do BPC, então ela não irá se aposentar também. Professor Paulo Bacelar, Antônio Pereira em Canindé, diz o seguinte: sou fã de vocês. Obrigado, Antônio. Tenho uma neta e a mãe dela faleceu. Ela tem direito a algum benefício? Ela tem 11 anos de idade e o pai dessa criança não tem renda. Ela tem o quê, Luciano? Tem 11 anos de idade e a mãe faleceu. Mas a mãe faleceu, mas a mãe segurada, se a mãe for segurada, ela terá direito à pensão por morte. É aquele caso, se a mãe não for segurada, não estiver contribuindo, aí ela não terá direito a nenhum benefício. Quero encerrar a nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar com uma pergunta do Daniel Filho em Quixaba, que é distrito de Aracati, praia de Aracati. Minha mãe é agricultora desde criança e já chegou à idade de se aposentar. Aliás, já passou 7 meses, colocou os papéis e nunca deram retorno. Nenhum momento veio a informação do INSS. O que fazer nessa situação, professor Paulo Bacelar? Ele deverá entrar no meu INSS dela e verificar se o processo está em análise. Se ele tiver com mais de 90 dias em análise, ele pode procurar um advogado e entrar com mandado de segurança. Mas ele pode também aguardar mais um pouco, aguardar de 5 a 6 meses e o benefício será concedido sem ele precisar procurar um advogado. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo com o professor Paulo Bacelar, sempre aos sábados no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui. Obrigado, Luciano. É sempre um prazer estar aqui com você e até o próximo programa. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.